Em meio à quietude do espírito, convido-te a desvendar as verdades que residem nas raízes da fé. Que este momento de reflexão seja um portal para a compreensão mais profunda do divino, conduzindo-nos a uma jornada espiritual de descobertas e iluminação. Ela estava vivendo uma tragédia anunciada, porque ela não conseguia romper dentro dela com um sentimento que era destrutivo e que tinha provocado nela uma espécie de dependência. Sim, porque até do que é ruim a gente fica dependente. Olha o vício. Uma pessoa que usa cocaína, por exemplo, ela sabe que a cocaína destrói. E, no entanto, ela não sabe dizer não ao vício da cocaína. Sim, nós podemos nos viciar em pessoas da mesma forma como uma pessoa vicia em cocaína. Cria-se dentro da mente uma dependência tão estreita, tão perigosa, tão vigorosa, que aquela que está vivendo a escravidão pode chegar à morte. Nós vimos, por exemplo, aquele casal, a moça que foi jogada do prédio, né? Que tudo, as câmeras de vigilância do prédio, mostrando a agressão do rapaz, aquela crueldade, aquela covardia. Depois você escuta da família que ele não era um cara violento. É muito difícil para a gente, porque nós estamos falando de uma situação a partir de imagens que nos foram mostradas. E ali não existe uma pessoa dócil, uma pessoa amorosa, uma pessoa de diálogo, não. Existe um homem extremamente agressivo. Agora, e o que esse casal viveu antes daquela noite do assassinato? Como é que aquela relação estava? Será que pais, mães, irmãos, amigos tinham acesso aos sentimentos daquela moça, aos sentimentos daquele rapaz? Porque nós que somos criados no interior, e a história se passou em Guarapuava, né? Nós temos tanto acesso um ao outro. A gente é até chamado de fofoqueiro por causa disso, né? Mas no interior é assim, nas cidades grandes as pessoas ficam mais diluídas. Mas no interior não. No interior a gente sabe um pouco mais da vida um do outro. E sabe qual que é o grande problema? Quando nós percebemos que ali há uma escravidão, que ali há um sofrimento, e a gente não faz um movimento de libertação. Porque a gente tem que interferir sim. Se a gente sabe que alguém está vivendo um processo de escravidão, é nossa obrigação chegar lá amorosamente, através de pessoas que possam ter acesso e oferecer ajuda. Da mesma forma como estes homens gritaram para Bartimeu, diferente dos primeiros que mandaram ficar quieto, os segundos dizem: coragem, levanta-te, o mestre te chama. Eu fui lá, na vida daquela menina que me deu acesso, ao me contar a sua história, eu fiz um pouco esse segundo papel. Coragem, levanta-te. E vai resolver a sua vida. Não é justo que você esteja se encaminhando para um matrimônio, sabendo que você já identificou que este homem não te ama, e que não adianta você somente amá-lo. Casamento não dá certo com uma parte só amando. O casamento já é difícil dando certo com as duas partes se amando. Mas quando apenas uma ama, é fracasso. Já de cara. Então o manto, às vezes nós nos enrolamos nesse manto fétido da escravidão e achamos que ele é a única coisa que nós merecemos ter. Às vezes ele é o único aconchego que nós achamos merecer. Não, você merece muito mais.
E basta você ter coragem de julgá-lo, de abrir mão dele, sofrer as consequências do abrir mão, porque até de quem nos faz mal a gente sente falta, viu? Eu dizia isso para ela: padre, mas eu não sei viver sem ele. Eu sei que não sabe viver sem ele. Mas a partir do momento que você tomar distância e viver o sofrimento da ruptura, você vai identificar que a melhor coisa da vida é viver sem ele. Você não sabe viver sem ele e você acha que vai sofrer muito, é porque você ainda está enrolada no manto do desconforto que você acha que é a única coisa que você merece. Na hora que você abrir mão deste manto e deixá-lo cair, e começar a caminhar na direção daquele que lhe cura, porque Deus não nos deixa abandonados, minha gente. Coloque isso na sua cabeça. Se você tomar uma decisão favorável a você, Deus não lhe abandona. Ele estará ao seu lado para lhe ajudar a vencer a dor de cada dia. Porque somente depois que a gente desobedece o grupo que nos manda calar, a gente obedece o grupo que nos manda caminhar, que a gente arranca o manto, é que a gente chega à cura da nossa cegueira. Aí sim, as escamas dos olhos caem como caíram as escamas dos olhos de Bartimeu. Aí você olha para trás e fala: meu Deus, como é que eu aguentei viver daquele jeito? Sim, porque eu acho que foi justamente isso que aconteceu com Bartimeu. Depois de um tempo, já acostumado àquela escravidão da beira da estrada, a de não ver, a de se resumir a ser um verme humano, a ter aquele manto, metáfora de tantas coisas, tantas misérias com as quais nós nos acostumamos. Depois que ele vence esse processo, as 3 etapas: não obedecer às vozes que o mandavam ficar quieto, obedecer às vozes que o mandavam caminhar, levantar-se, retirar o manto e ficar diante de Jesus. E ouvir a pergunta: Bartimeu, o que queres que eu te faça? Bartimeu poderia muito bem ter pedido: o Senhor me faz ficar rico, cego, mas rico. Quando nós estamos na nossa miséria, a gente não tem tempo para pedir o supérfluo. A gente enxerga exatamente o que a gente precisa. Esse é um conflito muito grande que eu tenho. Que às vezes quando nós vamos rezar, a gente pede a Deus o que a gente quer. Quando na verdade o honesto seria pedir o que a gente precisa. Bartimeu certamente queria muitas outras coisas. Queria riqueza, queria poder, queria fama. Mas naquela hora a pergunta de Jesus vai no cerne da necessidade dele: Senhor, que eu veja, só isso. Porque se eu ver, se eu voltar a enxergar, eu vou conseguir entender tudo isso que eu experimentei até hoje. E serei capaz de ir buscar o que eu não busquei durante o tempo em que eu fiquei paralisado aqui. E aí o milagre se concretiza. E como é que nós percebemos que a gente não se ama? Quando nós identificamos no nosso jeito de viver e de ser comportamentos que denunciam que nós não nos cuidamos mais na vida, que nós fizemos escolhas erradas e a gente não fez muito esforço para mudar, que nós fomos dormir com os lixos todos os dias e que nós fizemos do nosso coração um terreno baldio onde todo o lixo do mundo foi depositado. Essa pequena parte, a pequena parte do mandamento é o desafio. É muito fácil você mexer na vida do outro. A coisa mais fácil que tem. Às vezes quando a gente vai para algum encontro, né, você fica escutando o pregador falar: meu Deus, mas a comadre Geralda tinha que estar aqui, gente. Mas é tudo que a comadre Geralda precisava ouvir, gente. Não é? Ainda bate não, tá vendo?
Poxa, você que tá falando. Aí vem a comadre Geraldo, Benedita, né? Todo mundo. Não, eu não quero saber no que seu vizinho precisa da minha palavra, não. E nem você que está em casa, viu? Ligando para sua comadre para ela assistir. Padre Fábio tá falando tudo que você precisa ouvir. Não. Eu não estou nem um pouquinho preocupado com aquilo que você... Do outro, não. Eu não quero saber o quanto que você reza, eu não quero saber o quanto você vai à missa, isso não me importa hoje. O amor a Deus nós vamos falar em outro momento. A primeira noite desse acampamento não é nem para a primeira, nem para a segunda questão. É o do meiozinho. É o que pode passar desapercebido. Porque às vezes nós achamos que o mandamento, ele será bem cumprido se a gente amar a Deus e ao outro. E você? Porque a qualidade desses dois amores depende desse tanto que você se cultiva. Ah não, padre, me deixa sossegado. Estou aqui fazendo a minha caridade. Faça a caridade por você primeiro. O primeiro a necessitado de caridade nessa vida é você, sou eu. É o momento em que a gente olha para a gente mesmo. É o momento em que a gente se recolhe, é o momento em que a gente se cuida, é o momento em que a gente se ama, porque é ali que Deus está agindo, na capacidade que Ele tem de lhe reerguer, de lhe fazer acontecer. E aí, o seu próximo será beneficiado com um ser humano que está sendo trabalhado aos poucos, pela força do amor que Deus manifesta em você. E a família toda agradece depois que você se ama. Toda. E os seus amigos vão agradecer porque você se ama. E os seus vizinhos vão agradecer porque você se ama. E o céu estará em festa porque você se ama. Porque onde existir um ser humano realizado, nele Deus estará revelado. Olhe para um ser humano feliz e você pode dizer: Ele está no meio de nós, através dessa criatura aqui. Quantas vezes, minha gente? Quantas vezes você experimentou no seu coração a desolação? E você não foi capaz de amar ninguém. É impressionante o quanto que, quando o desamor, esse desamor que nos destrói, o quanto que ele nos incapacita para olhar com inteligência para Deus e para as pessoas, não é verdade? O quanto que o seu desprezo por você mesmo lhe torna uma pessoa ateia. O quanto que o seu desprezo por você mesmo lhe torna intragável com o outro. Vá conviver com uma pessoa que não se gosta para você ver o que é. Vá conviver com uma pessoa que se despreza o tempo todo para você ver como é. Vá conviver. Aí você fala: eu já estou convivendo, padre. Então age. Nós precisamos nos converter para isso. Nós precisamos descobrir da alegria, a satisfação que há em a gente ser o que a gente é, mesmo com os defeitos que a gente tem. É maravilhoso a gente olhar para a gente mesmo e pensar: meu Deus, quantas coisas hoje eu tenho, quantas coisas maravilhosas hoje podem acontecer na minha vida, e eu não tenho o direito de negligenciar isso. É Deus que olha para mim e para você hoje. Mira, porque Deus mira. É muita gente, mas Ele mira. A minha conversa é com você. É você que eu quero. É você, pronto. É você mesmo. E sabe o que eu quero fazer na sua vida? Que você siga. Para que depois as outras duas formas de amor
sejam naturais em você. Senão você vai ter que ficar fazendo esforço demais. E não precisa. Quando o amor nos atinge, tudo fica mais leve. Dá trabalho? Dá. Leva prejuízo? Leva. Mas você leva feliz. Porque você vai experimentar a graça de dar ao outro aquilo que você dá a você mesmo. Se você é capaz de ser misericordioso com você, você vai ser capaz de ser misericordioso com o outro também. Perco a oportunidade de fazer feliz quem está ao meu lado. A gente faz só a primeira parte do dever de casa, por causa de preguiça. Eu me lembro quando eu era menino, eu tinha uma mania de parar na segunda questão do dever de casa e falava assim: agora eu vou brincar, depois eu termino. Não terminava nunca. No outro dia ia apavorado, com a cara de tacho, sem saber dizer para a professora que não tinha feito o dever todo. No cristianismo, às vezes, nós somos assim. Porque às vezes nós somos os manutendores, nós fazemos a manutenção do erro do outro. Às vezes somos nós os responsáveis pela não mudança do outro. Porque não nos posicionamos do jeito certo. É disso que eu estou falando. Quando a gente é visto na nossa intimidade, ali está a nossa verdade pessoal. É ali que nós precisamos identificar quais são as hipocrisias que nos privam de ser a gente mesmo. Esse crivo onde nada escapa ao questionamento da consciência. Esse crivo pessoal onde você vai passar diariamente a sua vida. Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou deixando de buscar essa pedra preciosa? Será que eu estou insistindo em guardar aquilo que eu já alcancei de mim? Será que eu não estou ousando ir além? E a palavra de ordem de Jesus para aqueles que o escutavam é justamente: arranquem as máscaras, sejam vocês. Não permitam que a hipocrisia religiosa domine o coração de vocês. Porque se a hipocrisia religiosa domina, as outras hipocrisias humanas também virão. Por isso, minha gente, que eu acredito que a verdadeira fé, essa que tantas vezes nós expressamos nos livros, nas catequeses, nas doutrinas, essa fé, ela precisa atingir o nosso coração, precisa atingir a nossa mente. Senão fica uma reprodução de discursos que não nos alimentam mais, de convicções que não chegaram à raiz do nosso comportamento, que não atingiram a estrutura da nossa vida. A gente sabe que ninguém está livre das hipocrisias. É uma vigilância constante, não é verdade? Eu identifico as minhas, você identifica as suas. E é interessante que quanto mais a gente cresce na maturidade, maior é o nosso desejo de minimizar o poder da incoerência em nós. Quando eu falo de hipocrisia, eu estou falando das incoerências pessoais que nós alimentamos dentro de nós e que protegemos com as carcaças das aparências. É sempre assim. Talvez por medos, né? Às vezes eu, para me esconder de um pecado que eu cometo, eu me revisto de moralismo e vou fazer aquele discurso ufânico contra todas as realidades que lá no fundo eu pratico. E serei absolutamente intolerante com todo aquele que comete aquele pecado que lá no meu esconderijo eu cometo. Então eu vou gritar nas praças e eu vou ser absolutamente contra aquelas pessoas que estão praticando o que na minha solidão eu pratico. A gente vai pela estrada até se transformar nela. Nós somos a luta, nós somos a estrada.
Eu vou me transformando, eu vou agregando na minha experiência tudo aquilo que eu vou recolhendo pela estrada. É isso que vai me tornando mais feliz, minha gente. Não essa felicidade utópica dos filmes, das novelas, dos contos de fadas, onde todo mundo é feliz para sempre. Isso não existe. Agora eu tenho a possibilidade de arrancar na estrutura da minha realidade os motivos para eu ser feliz hoje, porque é isso que Deus quer. Ai de vós, hipócritas, sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres e de toda podridão. Às vezes nós fazemos isso mesmo. Por dentro somos aquele amontoado de podridão e por fora um sepulcro bonitinho, pedra polida, florido. A gente sabe que isso não alimenta ninguém. E eu gosto particularmente de usar muito mais o termo realizado do que feliz. Eu preciso me realizar como pessoa. Eu acho que a palavra realização, ela inspira um pouco mais do que felicidade. Eu ser um homem realizado, mesmo tendo problemas, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Por isso vou dormir bem. Por isso vou estar satisfeito com as lutas que eu preciso enfrentar. Porque dificuldade todo mundo tem. Não é no seu trabalho que tem dificuldade, mas não. Você pode até no primeiro momento se iludir achando que você tem mais problemas do que eu. Cada um tem a sua quantia. E se a gente for ter a honestidade de contar, nós vamos descobrir que nós temos problemas muito parecidos. Pode ser que chegue um momento da sua vida em que você seja tão livre, que você não vai ter necessidade de nenhum contexto mais de simulação e de falseamento. E aí a gente vai ficar insuportável ao convívio, né? Vamos lá, não, obrigado. Por quê? Porque eu não quero. Não vou perder meu tempo com isso mais. Descobri que a vida é muito curta para eu ficar perdendo tempo com compromissos que eu sei que não quero, não fazem parte das minhas escolhas. Que quanto mais você quer esconder uma realidade, mais ela te oprime. É como você querer esconder o barco na mão. Quanto mais você aperta para tentar esconder, mais ele vai vazar pelos dedos. As realidades psíquicas, emocionais que nos oprimem e que nos levam à hipocrisia, que nós não temos coragem de assumi-las, nós não temos coragem de trabalhá-las em nós, são como esse barro que a gente tenta apertar. Então às vezes você tem aquela pessoa moralista que fica tentando esconder o seu mundo de vergonhas. Aquela pessoa que faz um discurso bonito para os outros, mas vive feio quando está sozinho, vive feio quando está com as pessoas que convivem com ele, com ela. É aquela incoerência entre a vida vivida e a vida experimentada. Desculpa, na teoria, a prática da teoria. Essa vida social intensa que nós temos, né? Como dizia a Aziza na semana passada no programa, né? Me dá o seu celular, o número do seu celular. Eu falei, não, meu celular é para contatos pessoais, ela dizia. Aí a pessoa leva aquele susto. Estabelecer os limites da gente, sabe, do nosso território. Isso é muito saudável. A gente vai alcançando uma liberdade interior que depois vai provocando em nós um desapego. É assim que Deus nos quer, minha gente. Vida perfeita não temos, comunidades perfeitas não temos, mas a gente pode ser um bom garimpeiro. E mesmo estando rodeados de pessoas
hipócritas, ou mesmo sendo nós o hipócrita na história, mesmo estando rodeados de um meio que nos estimula o tempo todo à busca dessa verdade, mesmo estando nos emaranhados da hipocrisia, da falsidade, nós podemos quebrar esse ciclo. Nós podemos fazer a diferença. Nós podemos enfiar as unhas na realidade e buscar esse contentamento, essa satisfação de ser quem a gente é. Por isso que a gente não pode, em nenhum momento, se a gente quiser de fato ser um religioso, com todas as forças dessa palavra, de estar religado a Deus e ao mundo naturalmente, e às pessoas que nos cercam, se a gente quiser ser de fato um religioso sem a força das hipocrisias agindo sobre nós, ou então minimizando o poder dessas hipocrisias em nós, nós teremos de viver o enfrentamento de todos os sepulcros que nos... Você já observou que muitos sofrimentos nascem porque nós queremos viver as consequências das escolhas dos outros? Eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho essa obrigação. Relacionamentos familiares são pesados por causa disso. A gente fica querendo impor ao outro as consequências das nossas escolhas. Tudo bem, eu sou solidário, eu vou ajudar, mas eu não posso viver as suas escolhas. É o limite. Isso é amar. Mesmo porque eu não posso entender que só eu tenho que amar o outro. Ele também tem que me amar. Ele também tem que saber me respeitar e entender que eu não fiz as mesmas escolhas que ele. Muitas vezes o despreparo das pessoas é assustador, minha gente. As pessoas não estão dispostas ao sofrimento. As pessoas não estão dispostas ao sacrifício que é natural de toda escolha. Não tem como só a parte boa da vida. Eu não tenho como só viver os louros da vitória. Eu tenho que viver o meu sacrifício de todos os dias para poder alcançar os meus bons resultados. Não tem como fugir disso. Essa regra é a dos atletas. Se o atleta quer superar os seus limites, ele tem que se empenhar nos treinos. É a regra dos músicos, não é verdade, Renato? Tem como aprender a tocar da noite para o dia? Não tem. Música exige tanta disciplina quanto o esporte. Agora, mas o meu filho está sofrendo tanto, tadinho, está sendo tão difícil o curso dele. Para com isso. A gente tem que ter pena de filho que está nas drogas, é do filho que está no crack, dos nossos filhos que não souberam aprender a viver o sacrifício, dos nossos filhos que não aprenderam a lutar. A gente tem que ter pena de quem realmente está doente nessas situações. Agora, porque está trabalhando demais, não. Isso aí esquece. Tem que trabalhar, tem que lutar, tem que estudar. E o nosso amor protetor não pode impedir esses processos naturais que são importantíssimos para a vida humana. Porque se a gente não se dispõe a viver essa maturidade, nós vamos ficar um trapo qualquer, né? É muito fácil nivelar por baixo. Impressionante. Eu me lembro que eu estudei em uma faculdade cuja média era 7, não era 5. Para a gente não ficar de segunda época, nós tínhamos que tirar, não 7, não 7,5. Na faculdade de filosofia lá em Brusque, a nossa média era 7,5. Abaixo disso, você estava na pendura. É uma média alta. Mas agora, se a média é só 5, eu corro o risco de ficar querendo a média 5. Que infelizmente o ser humano é assim. Se a gente estabelece uma média mais alta, nós vamos então ter um resultado melhor. Mas a gente não pode nivelar por baixo. A gente precisa pensar que quando a gente faz lá a mudança na base, quando eu começo a colocar para os alunos do ensino fundamental, do ensino médio, um pouco mais de exigência acadêmica, um pouco mais de disciplina, nós vamos ter depois universitários mais bem preparados e, consequentemente, profissionais mais qualificados. Porque isso é que faz a diferença, né?
Isso faz a diferença na nossa vida. Se a gente é exigido do jeito certo, com a devida proteção, né? Porque também não pode ser um carrasco, eu vou dar uma resposta melhor. Agora, se isso é exigido na hora certa, e é por isso que eu fico muito feliz quando eu vejo pais tendo essa sensibilidade. Vou dar ao meu filho o melhor da vida, estudo. É o único luxo que ninguém pode roubar de nós. Um ladrão pode entrar na sua casa e levar toda a sua mobília, toda a sua obra de arte, tudo aquilo que você considera importante. Agora, um ladrão nunca vai roubar o que você sabe. E essa riqueza, minha filha, meu amigo, quem nos dá é a vida na hora certa. A sabedoria, a possibilidade de você conversar, de você se expressar, de você ter condições de ser alguém. Isso é fantástico. E é você que vai dar ao seu filho. Essa herança não passa pelo seu dinheiro. Claro, se você tem condições financeiras para favorecer o crescimento, é ótimo. Mas a gente sabe que hoje existem muitos recursos que, se você coloca o seu filho para desde pequeno estar acostumado ao sacrifício, à disciplina, palavras que nós quisemos retirar do nosso dicionário. A sociedade pós-moderna não quer saber de sacrifício, não quer saber de dificuldades. Nós queremos a vida facilitada. Queremos tudo muito facilitado, mastigadinho. E aí quais são as consequências? O despreparo profissional. Em outros tempos nós tínhamos muito mais qualidade humana, qualidade... Por quê? Por que as pessoas eram mais preparadas? Porque talvez fossem mais exigidas, não sei. Eu acredito que hoje nós precisamos voltar a cultivar a disciplina, ter capacidade de se sacrificar por alguma coisa para que a gente alcance o resultado. A educação de hoje, ela vai ter repercussões na sociedade daqui 20, 10 anos. É a velha questão. Como é que eu posso proteger e ao mesmo tempo permitir a maturidade, o avanço do outro? É você ter sempre consciência de que só pode crescer à medida em que você está do lado, mas não segura a vida do outro. Por isso que a mãe, a boa mãe, é aquela que sabe administrar esse processo de crescimento, sabendo que o filho vai ter que sofrer também, que nós não temos como evitar o sofrimento dos nossos filhos. Você vai ter que mostrar a vida como ela é. Meu filho, se você beber, dirigir embriagado e atropelar uma pessoa, por mais que eu te ame, eu vou te denunciar à polícia. Você não vai encontrar na minha casa um esconderijo. Isso é maturidade. Isso é proteger sem excesso. Porque a maturidade só é possível na vida humana quando nós encaramos as nossas escolhas e assumimos as consequências que nascem dela. Então, para a mãe e para o pai serem essa presença que protege, mas ao mesmo tempo impede de amadurecer, é justamente você começar a analisar se você está tentando evitar os sofrimentos normativos que fazem parte da vida e de todo crescimento humano. Não tem como viver a vida do seu filho. Quantas vezes, né, eu chegava em casa e eu queria que minha mãe fizesse meu dever de casa. Ou eu queria que a minha irmã fizesse para mim. Estou cansado. Não, é você. A obrigação é sua. E só vai brincar depois que fizer o dever de casa. Isso é proteger sem excesso. Então vem aqui, está doente, vou cuidar de você. Na hora da fragilidade, você é a mãe que aquele filho frágil precisa. Mas na hora de crescer, tem que estabelecer a regra. Filhos sem regras, nós não vamos tolerar depois, porque ele vira um problema para a sociedade. É assim que Deus age em nós. Porque também a religião bem vivida é aquela que vai nos ensinar a disciplina das coisas. Não, eu não vou bater nele, eu não vou ser cruel,
porque eu me disciplino. Eu tenho um referencial de verdade que me pede para não ser assim. Vou lutar contra as minhas mesquinharias. Não vou querer prejudicá-lo, não vou querer tomar posse dele. Por quê? Porque eu sei que ele é um outro ser humano e eu quero amá-lo do jeito certo. A qualidade da nossa vida depende da qualidade de nossas escolhas, daquilo que nós estamos permitindo acontecer, né? Daquilo que estamos aceitando. Às vezes as escolhas são livres, às vezes não, mas é aí que entra essa capacidade de lucidez para olhar para a vida. Onde é que eu estou sendo livre? Engraçado, minha gente. Muitas vezes a nossa liberdade precisa ser libertada também. Pode parecer contraditório isso, né? Como é que eu faço a minha liberdade ser livre? Porque eu sou livre. Eu tenho a possibilidade de colocar essa imagem aqui, de ir ali, de fazer isso, de fazer aquilo. Claro, você vai ampliando o conceito de liberdade. Vai chegar um momento que você vai ter limites. Eu não posso chegar aqui e bater esse microfone na cabeça do Christian, por mais que eu sinta vontade. Às vezes. Não hoje. Você está bonzinho ultimamente. Brincadeira. Mas eu tenho limites, né? O outro, o Emmanuel Levinas, um filósofo judeu que tem uma reflexão belíssima sobre o humanismo do outro homem, né? Ele diz que o outro é sempre epifania, manifestação que nunca pode ser esgotada. Então Levinas vai dizer que o ser humano é o totalmente outro. Por mais que eu tente, eu vou ter sempre o limite, porque ele é um mistério. Então eu tenho a minha liberdade, ela tem esses limites. Mas eu sou um homem livre. Eu, no contato com o outro, eu vou ter essa consciência de que o outro é o totalmente outro. Eu não tenho o direito de, em muitos aspectos da vida do outro, eu não tenho o direito de interferir. Mas a gente vai sendo livre, a gente vai tomando consciência dessa liberdade e a gente vai agindo sobre ela. Porque muitas vezes, quando eu acho que estou sendo livre, na verdade eu estou sendo prisioneiro de mim mesmo. Isso é estranho. Nem sempre eu consigo compreender quando é que, achando que estava sendo livre, eu estava me prendendo. Só a vida, às vezes. Às vezes a experiência do distanciamento, né, que é uma boa regra para a gente compreender o outro e a nós mesmos, é você tomar uma certa distância. O tempo ajuda isso. Quando você olha para o passado e fala, meu Deus do céu, eu achava que eu estava sendo livre naquela hora, mas na verdade eu estava me acorrentando. Muitas pessoas percebem isso no momento que analisam os relacionamentos que assumiu. Quando livremente trouxe aquela pessoa para a sua vida e depois descobriu que, ao agir com liberdade e trazer aquela pessoa, ela na verdade estava se amarrando, estava cerceando a própria liberdade. Aí a teologia nos ensina, a antropologia teológica nos ensina, que há uma liberdade que é a mais profunda que nós podemos observar na vida humana, que é dom de Deus na nossa vida, que precisa ser libertada. Eu sou livre, mas preciso libertar essa minha liberdade de tudo aquilo que a condiciona. E é por isso que, se você vai mergulhar no mistério dos evangelhos, você vai encontrar sempre Jesus ensinando a ser livre, a libertar a liberdade. São Paulo fala disso com muita mestria na carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas, para mim, é o texto mais bonito da Sagrada Escritura. Ela fala do início ao fim de tudo isso que nós estamos falando agora, da beleza da liberdade que a vida cristã propõe. Mas nós não estamos falando de liberdade, eu quero ir ali, eu vou. Não. É o coração ser livre, estar acima da lei. Porque só pode respeitar verdadeiramente a lei aquele coração que está acima dela. Isto é, ela não me prende, ela apenas me proporciona ser livre. Isso é uma ética muito elaborada, né? O cristianismo, eu gosto de dizer isso, é uma ética muito elaborada.
Engana-se aquele que pensa que o cristianismo é simples. É até uma proposta de simplicidade, de leveza, né? Mas é muito sofisticado pensar do ponto de vista cristão. Imagina você que Jesus nos quer livres, mas obedecendo as regras. Aquilo que eu preciso compreender como normativo para a vida ser boa para todo mundo. O que é a regra social? É um normativo para que a vida seja boa. Para que nós temos que exercer a nossa cidadania? Porque eu sei que eu não tenho o direito de julgar um lixo num espaço que é público. Eu não tenho o direito de banalizar ou de pensar que o espaço público é meu. Então, ao usar com limite, eu estou sendo livre. Veja como isso parece contraditório. Então eu sou livre para julgar o papel no chão. Eu sou livre para julgar o lixo no rio? Sou. Mas quando eu jogo ao invés de ser livre, eu estou sendo preso. Não é contraditório? Mas é profundo. Veja bem. Se eu sei que há uma regra de que aquele rio não pode ser poluído, eu posso julgar. Mas ao não julgar, é que eu sou realmente livre. Libertar a liberdade significa a gente entrar nesse contexto de profundidade da análise, né, de você olhar para você mesmo e pensar que a melhor maneira de ser livre, às vezes, é você se restringindo. É não permitir. É você colocar regras. É você delimitar o espaço, porque você é livre. E ao ser livre, você começa a viver com um pouco mais de qualidade as suas escolhas. Ah, padre, mas eu não sei. Às vezes eu acho que eu estou sendo livre. Cuidado. Você vai saber se está sendo livre ou não é por causa daquele estado de espírito que a sua escolha provoca dentro de você. Eu sou livre para fazer muitas coisas, mas eu sou muito mais livre para não fazer no momento em que eu analiso aquilo que me convém, aquilo que eu devo, aquilo que eu posso, não é? Ter a oportunidade de entrar na sua casa, na sua vida, entrar aí, na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, ter a oportunidade de nessa noite estabelecer esta comunhão. Comunhão que nos é oferecida pela fé. Toda vez que nós acreditamos da mesma forma, toda vez que nós nos encontramos na maneira como compreendemos as coisas, a nossa fé, a maneira como nós interpretamos Deus, como nós interpretamos a sua ação na nossa vida, nós nos acompanhamos, nós estabelecemos comunhão. Ainda hoje eu estava falando com uma amiga minha do quanto é bom a gente poder descobrir que uma pessoa tem a mesma percepção que nós. Não é assim? Quando você encontra alguém que enxerga aquela realidade do mesmo jeito que você, quando você descobre pontos de afinidade na maneira de interpretar o mundo, na maneira de interpretar as coisas, os fatos, é como se você diminuísse um pouco a sensação de estar só. Porque todos nós, por mais que nós tenhamos pessoas ao nosso lado, a gente sempre se sente sozinho em algum momento da vida. E a pior solidão é justamente quando nós não conseguimos dividir o que a gente é, o que a gente pensa e o que a gente sente. É muito bom quando nós encontramos alguém que nos compreende, que acomoda o nosso coração dentro dele, não é? Isso é a comunhão. Aliás, eu gostaria de começar pedindo desculpas a todos os telespectadores que de alguma maneira ficaram chateados comigo na semana passada. Eu dou razão, eu estava um pouco bravo na semana passada. Na verdade, eu estava falando um pouquinho disso na semana passada, na necessidade que nós temos de assumir a própria vida, de não sermos um peso na vida do outro. E eu tenho muito medo que algumas pessoas possam ter escutado isso, achando que eu estava dispensando-as, né? Não, a sua dor me interessa. Pode ser que num determinado momento eu tenha falado do jeito errado. Eu não gosto de ofender ninguém, não gosto de magoar ninguém, mesmo porque o carente tem que ter o direito de manifestar-se. A nossa carência é um peso muito grande dentro de nós.
Mas também, claro, a gente precisa ser às vezes duro, ter uma palavra incisiva para a gente poder acordar. Mas eu gostaria de dizer que todo mundo tem muito espaço dentro do meu coração e eu faço questão, por uma imposição da minha missão, de ser assim. Às vezes a vida fica pesada do lado de cá. E eu falava justamente disso, do quanto é importante na vida a gente ter alguém em quem a gente confie. É muito bom. É muito bom ouvir essa frase de alguém: eu estou aqui. No momento da fraqueza, no momento da fragilidade, no momento do sofrimento, a gente olhar para o lado e a gente poder saber que existe alguém pronto para estar conosco. Você sabe que a grande sedução de Jesus, a grande sedução que ele exercia na vida das pessoas, era justamente estabelecer-se como uma presença real, concreta. Era um amigo de verdade. Um Deus manifestado humanamente, extremamente terno, amoroso, misericordioso. Porque na vida nós precisamos disso. Nós precisamos de alguém que esteja disposto a ouvir o nosso conflito, o nosso dilema. E quem sabe, nos ouvindo, nos dê uma palavra, e ao nos dar essa palavra, diminua a nossa solidão. É muito bom quando a gente encontra alguém que compreende o que a gente está sentindo. É muito bom quando na vida a gente tem essa sorte. No momento da minha dor, eu encontrei alguém que falou justamente aquilo que eu precisava ouvir. O que é essa palavra que a gente precisava ouvir? A palavra que nos acolhe. É a palavra que nos dá aquela tranquilidade, é aquela palavra que, mesmo sem retirar o sofrimento de nós, ela nos coloca serenidade. Porque quando a gente sofre com serenidade, fica diferente. Eu estou aqui. Escutamos alguém nos dizendo isso, e esta palavra teve um efeito sobre nós. É isso que hoje eu gostaria de dizer a você. Você que já me acompanha há tantos anos, que me viu começando aqui na Canção Nova, que me viu alçando grandes voos, e que me vê aqui hoje. Quero renovar com você o meu compromisso de padre. Quero renovar com você o meu compromisso de ser diretor espiritual aqui quando posso, com os meus limites, com as minhas impossibilidades, mas também com aquilo que Deus me concedeu. Quero renovar aqui o meu compromisso com você. Você que acredita naquilo que eu digo. Você que se sente confortado com aquilo que eu lhe ofereço toda quarta-feira. Você que de alguma forma dedica o seu tempo para me acompanhar, para ler o que eu escrevo. Quero estar comprometido com você. E quero lhe apresentar aquele que me traz aqui, o coração de Jesus, para que você nele possa mergulhar, para que você possa conhecê-lo e saber que este Senhor, que este Deus, que esta misericórdia, está sempre à sua disposição, para que você nela possa mergulhar e nela você possa se tornar ainda melhor. Ter a oportunidade de entrar na sua casa, na sua vida, entrar aí na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, ter a oportunidade de nessa noite estabelecer esta comunhão. Comunhão que nos é oferecida pela fé. Toda vez que nós acreditamos da mesma forma, toda vez que nós nos encontramos na maneira como compreendemos as coisas, a nossa fé, na maneira como nós interpretamos Deus, como nós interpretamos a sua ação na nossa vida, nós nos acompanhamos, nós estabelecemos comunhão. Ainda hoje estava falando com uma amiga minha do quanto é bom a gente poder descobrir que uma pessoa tem a mesma percepção que nós. Não é assim? Quando você encontra alguém que enxerga aquela realidade do mesmo jeito que você, quando você descobre pontos de afinidade na maneira de interpretar o mundo, na maneira de interpretar as coisas, os fatos, é como se você diminuísse um pouco a sensação de estar só. Porque todos nós, por mais que nós tenhamos pessoas ao nosso lado, a gente sempre se sente sozinho em algum momento da vida. E a pior solidão é justamente quando nós não conseguimos dividir o que a gente é
o que a gente pensa e o que a gente sente. É muito bom quando nós encontramos alguém que nos compreende, que acomoda o nosso coração dentro dele, não é? Isso é a comunhão. Aliás, eu gostaria de começar pedindo desculpas a todos os telespectadores que de alguma maneira ficaram chateados comigo na semana passada. Eu dou razão, eu estava um pouco bravo na semana passada. Na verdade, eu estava falando um pouquinho disso na semana passada, na necessidade que nós temos de assumir a própria vida, de não sermos um peso na vida do outro. E eu tenho muito medo que algumas pessoas possam ter escutado isso, achando que eu estava dispensando-as, né? Não, a sua dor me interessa. Pode ser que num determinado momento eu tenha falado do jeito errado. Eu não gosto de ofender ninguém, não gosto de magoar ninguém, mesmo porque o carente tem que ter o direito de manifestar-se. A nossa carência é um peso muito grande dentro de nós. Mas também, claro, a gente precisa ser às vezes duro, ter uma palavra incisiva para a gente poder acordar. Mas eu gostaria de dizer que todo mundo tem muito espaço dentro do meu coração e eu faço questão, por uma imposição da minha missão, de ser assim. Às vezes a vida fica pesada do lado de cá. E eu falava justamente disso, do quanto é importante na vida a gente ter alguém em quem a gente confie. É muito bom. É muito bom ouvir essa frase de alguém: eu estou aqui. No momento da fraqueza, no momento da fragilidade, no momento do sofrimento, a gente olhar para o lado e a gente poder saber que existe alguém pronto para estar conosco. Você sabe que a grande sedução de Jesus, a grande sedução que ele exercia na vida das pessoas, era justamente estabelecer-se como uma presença real, concreta. Era um amigo de verdade. Um Deus manifestado humanamente, extremamente terno, amoroso, misericordioso. Porque na vida nós precisamos disso. Nós precisamos de alguém que esteja disposto a ouvir o nosso conflito, o nosso dilema. E quem sabe, nos ouvindo, nos dê uma palavra, e ao nos dar essa palavra, diminua a nossa solidão. É muito bom quando a gente encontra alguém que compreende o que a gente está sentindo. É muito bom quando na vida a gente tem essa sorte. No momento da minha dor, eu encontrei alguém que falou justamente aquilo que eu precisava ouvir. O que é essa palavra que a gente precisava ouvir? A palavra que nos acolhe. É a palavra que nos dá aquela tranquilidade, é aquela palavra que, mesmo sem retirar o sofrimento de nós, ela nos coloca serenidade. Porque quando a gente sofre com serenidade, fica diferente. Eu estou aqui. Escutamos alguém nos dizendo isso e esta palavra teve um efeito sobre nós. É isso que hoje eu gostaria de dizer a você. Você que já me acompanha há tantos anos, que me viu começando aqui na Canção Nova, que me viu alçando grandes voos e que me vê aqui hoje. Quero renovar com você o meu compromisso de padre. Quero renovar com você o meu compromisso de ser diretor espiritual aqui quando posso, com os meus limites, com as minhas impossibilidades, mas também com aquilo que Deus me concedeu. Quero renovar aqui o meu compromisso com você. Você que acredita naquilo que eu digo. Você que se sente confortado com aquilo que eu lhe ofereço toda quarta-feira. Você que de alguma forma dedica o seu tempo para me acompanhar, para ler o que eu escrevo. Quero estar comprometido com você. E quero lhe apresentar aquele que me traz aqui. O coração de Jesus, para que você nele possa mergulhar, para que você possa conhecê-lo e saber que este Senhor, que este Deus, que esta misericórdia está sempre à sua disposição, para que você nela possa mergulhar e nela você possa se tornar ainda melhor. Você o experimenta de forma pequena, você o experimenta de forma grande, porque nós somos limitados. O nosso limite é tão grande, minha gente, que nós não sabemos viver sem o outro. Por isso a gente sofre quando os outros vão embora da nossa vida.
A condição de limite nos faz pensar o outro como parte de nós. Eu, porque sou limitado, porque tenho limites, eu preciso amar. Isso é tão lindo, minha gente. O amor nasce do limite. Quando a gente reconhece que a gente não dá conta da vida sozinhos. O amor do outro me faz viver a experiência do complemento. Eu me torno maior porque você me ama. E eu fico maior quando eu amo alguém. Por isso que o sofrimento é natural quando as pessoas vão embora da nossa vida. Por isso a gente sente tanta saudade. A gente sente tanta saudade das pessoas que são especiais na nossa vida. A saudade é uma concretização do limite. A saudade nos ajuda a mensurar o quanto que nós amamos. Retire uma pessoa da sua vida, pense a sua vida sem aquela pessoa e você vai descobrir o quanto que você a ama. É experiência de limite. Por isso que o amor é dor, o amor é sofrimento. E quanto mais a gente mergulha na capacidade de amar, maior será a nossa sensibilidade para o sofrimento. Aí você vai dizer, então padre, quanto mais a gente ama, mais a gente sofre. Eu lamento informar que é. Porque a experiência de amar é a experiência de tocar o limite. Por isso o sofrimento está tão atrelado ao amor. Gente, nós não sofremos quando a gente não ama. Não há causas para sofrer quando você não ama. Mas eu lhe pergunto, é possível viver nessa vida sem o envolvimento do amor? Não é possível. Não há amor sem sofrimento, não há sofrimento sem amor. Por isso que nós não temos que criar dentro de nós uma ilusão. A partir de hoje a minha vida vai ser linda, a minha vida não vai ter dificuldades. Infelizmente essa notícia nós não podemos dar aos amantes. As pessoas que verdadeiramente amam nessa vida, elas sofrem por grandes causas sim, elas não são indiferentes aos sofrimentos que estão do lado. E por isso que Jesus convida o tempo todo os seus amigos a viverem a experiência do amor. O sofrimento de Jesus foi porque nos amou. Seja honesto com você. O momento em que você mais sofreu na sua vida é porque foi o momento em que você mais amou. Ou que você identificou o amor traído, ou porque você identificou o amor ausente. É seu. O sofrimento costuma embrulhar com papel estranho aquilo que é bonito. Padre, mas não é bonito ver partir uma pessoa que a gente ama? É sim, porque naquele momento em que ela está partindo, o processo naturalíssimo da vida, você está identificando que um dia alguém extraiu o que você tinha de melhor. A gente não chora por quem não fez diferença na vida da gente não, gente. Se a gente está sofrendo por alguma causa, é porque aquilo é importante para nós. Por isso que nós não podemos desprezar a matéria do nosso sofrimento. Por isso que nós não podemos fechar a porta e dizer, aqui você não entra. Como não entra? Se ele está justamente pronto, parado na porta, para mostrar aquilo que você tem de mais precioso. Eu não tenho como deixar de sofrer, porque eu não tenho como deixar de amar. E tenho certeza que se hoje você tivesse que passar por esse processo de escolha, você também não iria querer. De repente você acorda e a vida não é mais do jeito que você queria. De repente as pessoas que você ama vão embora. De repente as pessoas morrem de maneira trágica. E nós ficamos aqui com essa vida precisando dar um jeito nela. É o parto novamente. É a minha experiência de estar mais uma vez no útero da vida, sofrendo o processo da contração e a vida me expulsando. E agora? O que você vai fazer? Aí chegamos ao primeiro ponto. Eu não posso mudar o fato de ter que sofrer. Você não pode mudar o fato de você ter que sofrer. Então aí nos vem uma pergunta. Se eu vou ter que sofrer nessa vida, então eu preciso descobrir como sofrer. Não é tanto o porquê sofrer, como sofrer.
Quantas vezes você se pergunta: meu Deus, por que eu estou sofrendo tanto assim? E você chega a alguma resposta? Nem sempre. Nem sempre nós encontramos respostas para as causas do nosso sofrimento. Nem sempre nós conseguimos chegar à resposta do porquê que a dor bateu a nossa porta. Agora eu pergunto para você: se você não pode chegar à resposta, ou se até mesmo chegar à resposta não adianta muita coisa, não alivia o sofrimento que você sofre, qual é a outra pergunta que você pode fazer? Eu não tenho como mudar a dor, ela está aqui, bateu a minha porta. Então agora eu preciso descobrir como sofrer. Padre Fábio, sua bênção. Gostaria que o senhor me retirasse uma dúvida. Por que a gente sofre tanto quando a gente ama? Minha filha, não tem como ficar só com a parte boa do negócio, né? O amor é uma doação. Toda vez que eu amo, de alguma forma eu estou saindo de mim. De alguma forma eu estou permitindo que o outro entre dentro da minha vida, dentro do contexto da minha vida. E é natural que isso esbarre, que isso machuque, que isso provoque dificuldades que fazem a gente sofrer. Amar é você dar ao outro um espaço na sua vida, mas ao mesmo tempo é você aceitá-lo como ele é, né? E nem sempre o jeito do outro ser é totalmente favorável. Às vezes são incômodos que provocam sofrimentos, são situações desagradáveis que geram da própria convivência. Mas aí, quando a gente ama, a gente é capaz de passar por cima de tudo isso, porque o amor que a gente tem é infinitamente superior àquilo que nos desagrada. O problema é quando aquilo que nos desagrada fica superior ao tanto que a gente ama. É por isso que aí vai ficar mais difícil perdoar. Quando você não tem amor suficiente para perdoar, é porque a parte ruim do outro está prevalecendo, e aí é um descuido que pode acontecer ao longo da vida. Se a gente não toma cuidado, a gente faz prevalecer a pior parte do outro. E aí é um cuidado que a gente precisa ter também, não é verdade? Será que eu estou favorecendo com que o outro me ame? Esse exame de consciência a gente precisa fazer sempre, porque às vezes a gente fica querendo esperar, a gente fica esperando do outro sempre que ele nos ame, que ele nos trate com carinho, que ele nos trate com respeito, mas a gente não faz o nosso movimento para que ele nos trate assim. Então é uma questão que nós precisamos ter coragem de tocar, né? Será que eu, com o meu jeito de ser, favoreço com que as pessoas me amem? Porque, gente, às vezes a gente encontra gente tão aborrecida, mas tão aborrecida, que fica difícil amá-las. E não é que o outro não quer amar, é porque o outro coloca muito empecilho, obstáculo, com o próprio jeito de ser. Então precisamos tomar cuidado, porque se a gente fica aborrecido demais, a gente vai afastar as pessoas de nós. Se a gente fica pegajoso demais, o outro não aguenta isso. Ninguém aguenta gente pegajosa. Então cuidado para você não cometer os exageros. Você quer tanto ser amado pelo outro que você acaba chutando. Como é que é? Colocando os pés pelas mãos, né? Tem a expressão, né? Cuidado para você não forçar demais para que o outro queira bem, para que o outro te ame, e isso acaba provocando o efeito contrário. O amor é natural, minha gente. A amizade é um processo natural. A aproximação é um processo natural. Se não aconteceu é porque não tem naturalidade nisso. A gente não pode exigir que o outro nos ame, a gente não pode exigir que o outro nos queira como amigos. Agora, a gente pode exigir o respeito. E a relação respeitosa, ela sempre faz muito bem a todos nós. Então, cuidado para você não permitir que a parte ruim da pessoa que você ama, que faz parte da sua vida, venha prevalecer sobre o amor que você tem por ela. E você que é amado, cuidado para você não oferecer demais ao outro a sua pior parte e dificultar esse relacionamento. Padre Fábio, sua bênção. Gostaria que o senhor me retirasse uma dúvida. Por que a gente sofre tanto quando a gente ama? Minha filha,
não tem como ficar só com a parte boa do negócio, né? O amor é uma doação. Toda vez que eu amo, de alguma forma eu estou saindo de mim, de alguma forma eu estou permitindo que o outro entre dentro da minha vida, dentro do contexto da minha vida. E é natural que isso esbarre, que isso machuque, que isso provoque dificuldades que fazem a gente sofrer. Amar é você dar ao outro um espaço na sua vida, mas ao mesmo tempo é você aceitá-lo como ele é, né? E nem sempre o jeito do outro ser é totalmente favorável. Às vezes são incômodos que provocam sofrimentos, são situações desagradáveis que geram da própria convivência. Mas aí, quando a gente ama, a gente é capaz de passar por cima de tudo isso, porque o amor que a gente tem é infinitamente superior àquilo que nos desagrada. O problema é quando aquilo que nos desagrada fica superior ao tanto que a gente ama. É por isso que aí vai ficar mais difícil perdoar. Quando você não tem amor suficiente para perdoar, é porque a parte ruim do outro está prevalecendo. E aí é um descuido que pode acontecer ao longo da vida. Se a gente não toma cuidado, a gente faz prevalecer a pior parte do outro. E aí é um cuidado que a gente precisa ter também, não é verdade? Será que eu estou favorecendo com que o outro me ame? Esse exame de consciência a gente precisa fazer sempre. Porque às vezes a gente fica querendo esperar. A gente fica esperando do outro sempre que ele nos ame, que ele nos trate com carinho, que ele nos trate com respeito. Mas a gente não faz o nosso movimento para que ele nos trate assim. Então é uma questão que nós precisamos ter coragem de tocar, né? Será que eu, com o meu jeito de ser, favoreço com que as pessoas me amem? Porque, gente, às vezes a gente encontra gente tão aborrecida, mas tão aborrecida, que fica difícil amá-las. E não é que o outro não quer amar, é porque o outro coloca muito empecilho, obstáculo, com o próprio jeito de ser. Então precisamos tomar cuidado, porque se a gente fica aborrecido demais, a gente vai afastar as pessoas de nós. Se a gente fica pegajoso demais, o outro não aguenta isso. Ninguém aguenta gente pegajosa. Então cuidado para você não cometer os exageros. Você quer tanto ser amado pelo outro que você acaba chutando. Como é que é? Colocando os pés pelas mãos, né? Tem a expressão, né? Cuidado para você não forçar demais para que o outro queira bem, para que o outro te ame, e isso acaba provocando o efeito contrário. O amor é natural, minha gente. A amizade é um processo natural. A aproximação é um processo natural. Se não aconteceu é porque não tem naturalidade nisso. A gente não pode exigir que o outro nos ame. A gente não pode exigir que o outro nos queira como amigos. Agora, a gente pode exigir o respeito. E a relação respeitosa, ela sempre faz muito bem a todos nós. Então, cuidado para você não permitir que a parte ruim da pessoa que você ama, que faz parte da sua vida, venha prevalecer sobre o amor que você tem por ela. E você que é amado, cuidado para você não oferecer demais ao outro a sua pior parte e dificultar esse relacionamento. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Queremos ouvir suas reflexões. Deixe seus comentários, inscreva-se para mais conteúdo e convide amigos a embarcarem nesta jornada conosco.